Nova Manhã. Ainda falando sobre saúde, mas um outro aspecto da saúde, a gente sabe que tem muita gente no Brasil, no mundo, que convive todos os dias com a dor, né? Pode ser uma enxaqueca, uma dor nas costas, uma dor muscular, enfim. E aí existem algumas doenças ou algumas síndromes que provocam dores muito fortes. Uma dessas pessoas é a jornalista Gisele Chassot, e ela tem a síndrome de Ehlers-Danlos, ou Ehlers-Danlos. E para contar e compartilhar a experiência dela em relação a essa questão de sentir dor, ela criou um blog. Mas o blog tem também uma pegada ali de leveza. O blog se chama Dói, mas eu rio. A Gisele está aqui com a gente e vai compartilhar um pouco dessa experiência. Gisele, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro. Tudo ótimo e vocês? Tudo bem, tudo bem. Gisele, explica um pouquinho pra gente o que é essa síndrome, como é que foi a iniciativa de criar esse blog. Bom, a síndrome de Ehlers-Danlos provoca uma falha na produção de colágeno. Não é que a gente não produza colágeno, a gente produz colágeno de uma forma errada, como se fosse um cimento de má qualidade. E aí as nossas articulações, elas são hipermóveis. Todas elas saem do lugar com muita facilidade, inclusive enquanto a gente dorme. E isso provoca muita dor. A ideia do blog é mostrar que, apesar disso, apesar da doença rara, a gente é diferente, mas é igual, entende? A gente trabalha, a gente vive. Algumas pessoas têm o quadro de uma forma mais grave. A minha é a forma mais comum de Ehlers-Danlos, que é a hipermóvel. Então, assim, embora as minhas articulações saiam do lugar e eu sinta dor, eu consigo produzir, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer praticamente todas as coisas que as pessoas fazem. Ela não me impede de nada. Ela existe, tá aí. Embora eu possa estar com a melhor cara do mundo, mas a dor existe, ela tá lá, tá sempre lá. Companheiro. Eu queria saber, há quanto tempo você convive com essa dor e quanto tempo você demorou? Porque eu acredito que toda doença rara, você demora um tempo até você descobrir o que de fato é. Como é que foi esse percurso? E você fala, a gente vive, né? A gente convive com a dor. Por exemplo, nesse momento, você tá com dor? Sim, sempre. Sempre. Mas, assim, a minha situação melhorou muito com a utilização do canabidiol. Assim, então, eu sou ferrenha defensora do canabidiol. Ele tornou as minhas dores completamente suportáveis. Né? Antes eu tinha que tomar medicação opioide, ou codeína, eu estava sempre meio chapadinha. Agora não, a medicação para dor já não é mais tão necessária. Né? Eu tomo a medicação regular e o canabidiol. E respondendo a tua pergunta, Michele, eu tenho... Quem tem Ehlers-Danlos normalmente tem desde o nascimento. Eu sempre fui uma menina com algumas características assim, que também são do Ehlers-Danlos, né? Eu caio com muita facilidade, porque se eu tropeçar, os meus músculos não dão sustentação para o corpo, esse tipo de coisa. E eu descobri há 2 anos, eu tenho 57. Caramba. Quer dizer, eu tive uma série de diagnósticos equivocados, eu tomei medicações erradas, até eu descobri uma especialista em dor aqui em Brasília. E assim que ela me viu, ela identificou os traços da doença. Caramba, imagina, você viveu 55 anos com algo que
você sente diariamente que você nunca soube o que era. Isso, exatamente. A dor se manifesta de várias formas, inclusive, por exemplo, como enxaqueca. Eu sempre tive muito enxaqueca, desde criança. Mas depois foi o joelho. Mais ou menos aos meus 13 anos, eu comecei a sentir muita dor no joelho esquerdo. Aí você vai ao médico e o médico trata o joelho. Aí depois você começa a sentir dor no ombro, muita dor no ombro. Não deixou de sentir dor no joelho, mas você associa ao ombro. Aí você vai no médico e ele trata o ombro. Depois você descobre que o ligamento do seu tornozelo tá rompido. Você vai a um especialista em tornozelo e ele te diz: eu não tenho nem como operar o seu tornozelo porque eu não tenho onde ancorar. A gente não tem musculatura capaz de firmar, vamos dizer, a costura do ligamento rompido. É complicadinha. Mas, assim, tem formas muito mais graves, né? Tem gente que não consegue se alimentar, que precisa se alimentar por tubo, e essa é uma outra variação. Tem gente que pode ter problema de rompimento de aorta a qualquer momento. Então, assim, são 12 ou 13 subtipos da doença. Eu tenho mais comum. Oi. E, Gisele, para a gente já ir encerrando, conta um pouquinho mais do blog para a gente. Chama Dói Mas Eu Rio. De onde vem esse título? E ele vem de que necessidade? De mostrar que a dor, ela existe, mas ela não paralisa a pessoa? É isso. É exatamente isso, Mauro. Que você pode viver com dor e ser feliz, e produzir, fazer o que você gosta. Você controla, você tem como controlar. E que isso pode ser... Isso é a minha vida, e é a vida de 300 milhões de pessoas no mundo que convivem com doenças raras. E é uma forma de talvez ajudar, de alguma forma, as pessoas a entenderem ou pelo menos acender uma luzinha, dizer, é isso, então é isso que eu tenho, ou eu tenho uma doença rara, que chato, eu acabei de descobrir, mas olha aí, tem uma pessoa que vive com isso, que está quase na terceira idade, viveu a vida inteira assim, e tá rindo, porque assim, faz parte, é como ter olhos castanhos. Para mim é isso, é como ter olhos castanhos. Não vou dizer que é fácil, que ter uma doença rara é divertido, não vou minimizar. Não é fácil, mas dá para ser, entende? Dá para você ser, dá para você viver como... E a ideia do blog é mostrar isso, que você... que é a vida das pessoas, e que é assim, vambora. Oi, a gente agradece muito, Gisele, por você ter compartilhado com a gente um pouco da sua história, da sua experiência, e aí fica o convite para quem quiser conhecer mais. O blog se chama Dói Mas Eu Rio, e escreve tudo junto, Dói Mas Eu Rio, né? doimaseurrio.com, é isso, né? Tá, bem. A gente conversou com a Gisele Chassot, que é jornalista e criadora do blog Dói Mas Eu Rio. Gisele, muito obrigado, um bom dia para você, volte sempre aqui ao Nova Manhã. Eu te agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de esclarecer um pouquinho. Obrigado. Tchau, Gisele, obrigada. Tchau, bom dia. Nova Manhã. Giro Mundo. E vamos acionar o Rico Viana para saber os últimos destaques internacionais. Conta pra gente, Rico, bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Chegou a 8.700 o número de mortos no terremoto da Turquia, que também atingiu fortemente a Síria. Especialistas alertam que o número ainda vai aumentar consideravelmente. Na Turquia, o número de mortos chegou a 6.234. Na vizinha Síria,
que a gente falou, já devastada por 11 anos de guerra, o número de mortos subiu para mais de 2.500 durante a noite. O presidente turco Tayyip Erdogan declarou estado de emergência em 10 províncias, mas moradores de várias cidades turcas danificadas expressaram raiva e desespero com o que disseram ser uma resposta lenta e inadequada das autoridades. Erdogan, que enfrenta uma eleição duríssima em maio, deve visitar algumas das áreas afetadas nesta quarta-feira. As autoridades turcas dizem que mais de 13 milhões de pessoas foram afetadas em uma área de aproximadamente 450 quilômetros, de Adana no oeste a Diyarbakir no leste. Isso representa uma área maior do que a distância entre São Paulo e Curitiba. Mudando de assunto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é aguardado nesta quarta-feira no Reino Unido para sua segunda viagem ao exterior desde o início da invasão russa. Zelensky se reunirá com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e discursará no parlamento. Segundo Downing Street, em um comunicado, Londres vai oferecer treinamento para as tropas ucranianas, incluindo a formação de pilotos de caças. Por último, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, realizou ontem o seu segundo discurso ao Estado da União. O líder norte-americano focou em assuntos internos, dedicando apenas os minutos finais da sua fala às relações dos Estados Unidos com outros países, falando também da polêmica do balão. Logo no início do discurso, o democrata pediu aos membros do Partido Republicano que trabalhem com ele para terminar o trabalho de reconstruir a economia e unir a nação. Alguns republicanos o questionaram, vaiaram e zombaram durante o discurso de 73 minutos. Biden também pediu reformas no policiamento e deu uma prévia do discurso que deve ser utilizado na campanha do ano que vem, como que a economia está se beneficiando de 12 milhões de novos empregos. Mauro e Michele, volto com vocês. Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. Notícias internacionais também com Jorge Vinícius. Notícias. E de dor também, né? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado hoje. Não deu, né, Jorge? O que aconteceu com o Flamengo lá no Marrocos? Bom dia para você. Oi, Mauro, bom dia. Olá, Michele, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Do áudio do Jorge, a gente está vendo Apenas. ele aqui no YouTube, mas falta o áudio, acho que agora tem. Oi, Jorge, bom dia. Oi, Mauro, bom dia a você. Olá, Michele, bom dia a todos que nos acompanham. E é verdade, né? Os deuses do futebol ontem puniram primeiro os dirigentes do Flamengo e depois o técnico Vitor Pereira. E, consequentemente, o Flamengo nas semifinais do clubes disputado no Marrocos. O Flamengo ontem perdeu para o Al Hilal da Arábia Saudita por 3-2 e agora vai disputar a decisão do terceiro lugar no próximo sábado, 12h30, horário de Brasília, contra o time que perder hoje a outra semifinal às 4h, no horário de Brasília, no confronto entre Real Madrid da Espanha e Al Ahly do Egito. O Flamengo ontem, com 3 minutos, já estava perdendo. O grande nome da partida, o jogador Al-Dawsari, fez de pênalti 1-0 para a equipe da Arábia. O Flamengo, logo na sequência, quase empatou o jogo com Pedro, depois de pênalti nos últimos instantes do primeiro tempo, que causou expulsão do Gerson, jogador do Flamengo. O Al-Dawsari também de pênalti fez o segundo gol. O primeiro tempo terminou com 2-1. No segundo tempo, Vieto fez o terceiro gol do Al Hilal, e aí o Flamengo buscou uma reação, mas já era tarde. O Pedro fez o segundo gol e ficou nisso aí. E por que eu disse que os deuses do futebol ontem puniram os dirigentes do Flamengo e o técnico Vitor Pereira e, por consequência, o Flamengo nesta competição internacional? Por quê? O Flamengo tinha um técnico super campeão, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, Dorival Júnior, foi tirado do cargo, foi demitido injustamente para a chegada de um treinador que saiu do Corinthians, dando um chapéu com um comportamento nada exemplar, o português Vitor Pereira. Começo ruim do técnico português, já com esta eliminação precoce nas semifinais do Mundial de Clube do Marrocos. E eu vou pegar uma frase, Mauro e Michele, do ex-treinador e hoje dirigente Muricy Ramalho, uma figura muito conhecida no nosso meio e uma figura muito carismática, né? O Muricy é um cara que eu gosto bastante. Ele tem algumas frases de impacto, de efeito. E resumo
essa eliminação do Flamengo nas semifinais e a disputa do terceiro lugar agora com a seguinte frase do Muricy: a bola pune. E a bola puniu ontem o mau comportamento dos dirigentes do Flamengo na decisão tomada errada de demitir o Dorival Júnior e trazer Vitor Pereira, técnico português, para comandar essa equipe, Mauro e Michele. Você queria estar na pele do Vitor Pereira? O cara tá mal com a torcida do Corinthians e tá mal com a torcida do Flamengo. Tá fácil a vida dele? E tá mal com a sogra não? também, né? Porque falou que ia voltar pra cuidar da sogra e de repente o Flamengo foi lá, ofereceu uma bolada e não, vamos ficar então. E é isso, mas olha, o Mauro até tava me mostrando mais cedo o vídeo lá de um dirigente do Flamengo falando Real Madrid, a sua hora vai chegar, tal. Não podemos descartar 100% que não vai enfrentar o Real Madrid, né? Porque tá cheio de desfalque aí, mas a chance é muito pequena, né? Já pensou uma final árabe? Vamos ver o que vai acontecer hoje também às 4 da tarde nesse outro jogo da semifinal, porque como você citou, Michele, o Real Madrid tá cheio de desfalque. Courtois, o goleiro, não joga, Karim Benzema não joga, o Éder Militão não joga. Mesmo eles sendo inscritos, né, esses jogadores sendo inscritos para o Mundial, eles não vão jogar hoje. Na possibilidade do Real se classificar para a decisão no sábado às 4 da tarde, contra a equipe da Arábia Saudita, o Al Hilal, aí sim há uma possibilidade deles voltarem para essa partida da final. Vamos ver qual será o destino do Real Madrid hoje. Se perder o Flamengo, só que na decisão do terceiro lugar. Já pensou? Ô Jorge, vamos continuar com os fatos internacionais, porque a gente tem um registro histórico aqui, né? O LeBron James bateu o recorde de maior pontuador da NBA, né? Pois é, o LeBron James precisava de 36 pontos para passar Karim Abdul-Jabbar, o maior cestinha da história da NBA de todos os tempos. O que aconteceu? Ontem, no jogo do Los Angeles Lakers, o seu time, ele fez 38 pontos, 2 a mais do que o necessário. O novo recordista de pontos, o novo maior cestinha da NBA, agora com 38.390 pontos. Ele fez festa em quadra, com a presença, inclusive, do Karim Abdul-Jabbar no ginásio, mas o seu time, o Los Angeles Lakers, acabou perdendo a partida, perdeu para o Thunder por 133-130. Derrota, portanto, num jogo marcado por um recorde, a derrota para o Oklahoma City Thunder por 133-130. Mas a noite foi de muita festa, só não foi completa porque o Los Angeles Lakers acabou perdendo, mas LeBron James é agora oficialmente o maior cestinha da NBA de todos os tempos, Mauro e Michele. Virou uma lenda. E Jorge, para a gente concluir os seus destaques aí dos campeonatos estaduais e também da Supercopa do Brasil, a Supercopa Feminina de Futebol. Bom, rapidamente aqui, naquela velocidade de forma, 7ª rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo joga hoje contra o Red Bull Bragantino em Bragança, às 7h30 da noite, e o Santos joga às 9h35 na Vila Belmiro contra o São Bento. Palmeiras e Corinthians entram em campo amanhã. No Campeonato Carioca, ontem o jogo disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o Vasco até que conseguiu vencer no Campeonato Carioca, vitória contra o Nova Iguaçu. Pelo Campeonato Mineiro, o América empatou contra o Atlético 1-1, e o Cruzeiro, mais um vexame, tinha perdido no último fim de semana para o América Mineiro por 2-0, perdeu ontem no Estádio Independência, em Belo Horizonte, para o Pouso Alegre por 1-0. No Gaúcho, hoje o Internacional entra em campo contra o Caxias, jogo marcado para as 9h30, o Grêmio joga amanhã contra o Juventude. No campo cearense, o Ceará ontem venceu o Fortaleza no maior clássico do estado, 2-1 para o Vozão. Ceará e Fortaleza já estão garantidos nas semifinais do primeiro turno do Campeonato Cearense. E para a gente fechar, Supercopa Feminina de Futebol, semifinal, nós vamos ter hoje uma partida. O Flamengo joga no Sul Brasileiro em Niterói às 9h30 da noite contra o Real Brasília do Distrito Federal, e amanhã, na outra semifinal, o Corinthians, na Neoquímica Arena, recebe às 4h20 da tarde o Internacional de Porto Alegre, Mauro e Michele. Jorge Vinícius, obrigado por hoje. Amanhã o Jorge volta com mais notícias esportivas aqui no Nova Manhã. Bom dia para você, Jorge. Até amanhã, Mauro. Até amanhã, Michele, a todos que nos acompanham.
Valeu. E o Felipe, nosso ouvinte, que tem boa memória e mostrou que é um ouvinte fiel, porque ele ouve mesmo o programa, ele falou assim, ontem o Mauro disse que se o Flamengo fosse campeão, o Palmeiras seria campeão mundial porque derrotou o Flamengo, né? Eu falei isso mesmo? Falou, temos nos arquivos. E aí o Felipe conclui, logo o Flamengo não ganhou e o Palmeiras... Continua sem mundial. Que pena. Boa, Felipe. Obrigado por lembrar, hein, Felipe? São 6 horas e 56 minutos. Você segue aqui com a gente na sintonia da Nova Brasil FM. Você está ouvindo Nova Manhã. Adoro ouvintes com boa memória. Vamos junto aí nos 89,7. A gente conta aqui em São Paulo que o prefeito Ricardo Nunes deu posse ontem a 6 novos integrantes do primeiro escalão. O delegado e deputado estadual Bruno Lima vai ocupar a Secretaria de Inovação e Tecnologia. Henrico Missazzi vai para a pasta de Relações Institucionais. Fernando Chucre assume a Secretaria Executiva de Planejamento e Entregas Prioritárias. Takaharu Yamauchi será o presidente da SP Obras e João Curi Neto vai presidir a Coab. O coronel Álvaro Camilo será o subprefeito da Sé. Já o governador Tarcísio de Freitas nomeou José Vicente Santini, que foi assessor da presidência no governo de Jair Bolsonaro. Ele foi nomeado aqui em São Paulo como assessor especial do governador. Santini havia sido exonerado por Bolsonaro depois de um escândalo envolvendo um voo da FAB, mas depois ocupou outros cargos no governo federal. Você está ouvindo Nova Manhã.
Agora 7 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Não vai se atrasar, hein, ouvinte? Você está no Nova Manhã, o jornalismo aqui na Rede Nova Brasil FM, a rádio que te acompanha sempre com música de ótima qualidade todos os dias, pelas manhãs também com jornalismo. Eu, Michele Trombelli, sigo por aqui, Mauro Talhaferri e toda a nossa equipe a postos para te informar e para te acompanhar. Isso, estamos também no youtube.com/novamanhã, certo? Certo, não, eu tava vendo aqui, o Rocha foi além, falou que você foi o culpado pela derrota do Flamengo. Não. Quem mandou colocar o Palmeiras na jogada afundou o Flamengo, disse aqui o nosso ouvinte. Aí não. Ó, flamenguistas, eu vou dar, o telefone do Mauro é o 11-9... Aí não, me tira dessa. Vai conversar lá com o Vitor Pereira. Esse tá bem. Esse, falar um negócio. Não queria estar na pele do Vitor Pereira hoje, não. Nossa, que situação. Que situação. Não, e o pior de tudo que eu tava vendo umas análises, que de fato ele mandou mal. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E a gente continua falando sobre esse 1 mês dos ataques à Praça dos Três Poderes. O Diego Amorim conversou com um importante integrante do governo federal e fala a respeito desse balanço, né? 1 mês depois daqueles atos terroristas na Praça dos Três Poderes, que atacando os três poderes. Bom dia, Diego. Exatamente, Michele. Bom dia a você, ao Mauro, a todo mundo que nos acompanha pela Nova Brasil FM em todo o país. Hoje completa-se 1 mês dos ataques à Praça dos Três Poderes. Você fez um balanço aí agora há pouco para o nosso ouvinte. Centenas de pessoas ainda permanecem presas aqui em Brasília, na Colmeia, no caso das mulheres, na Papuda, no caso dos homens. Já são também 5 fases da Operação Lesa Pátria, essa operação que dá continuidade às investigações, que vai para cima de quem praticou os atos do último dia 8 de janeiro, mas também de quem financiou e quem fomentou
esses ataques à esplanada dos ministérios naquele dia, naquele fatídico domingo. A gente recebeu ontem aqui na Nova Brasil FM em Brasília o secretário nacional de Justiça, o advogado Augusto de Arruda Botelho, que fez um balanço com a gente também sobre esse um mês, né, o que aconteceu nesse um mês. Ele me disse, por exemplo, Mauro, Michele, ouvintes, que é preciso continuar com as investigações, mas que em algum momento vai ser necessária dar uma virada de página institucional, porque o país tem reformas importantes para fazer, no entender do Augusto de Arruda Botelho. Vamos ouvi-lo e vê-lo, quem estiver nos acompanhando com imagens, por gentileza. Nós temos que virar a página no sentido de implementar e começar a trabalhar, implementar as políticas e as reformas tão importantes que o Brasil precisa fazer. Essa parte do 8 de janeiro, a parte institucional, ela precisa de uma virada de página. Tá. A parte da investigação, jamais. Porque a investigação, ela continua. A investigação, as fases da operação feita pela Polícia Federal continuarão, porque há partes dessa investigação que naturalmente elas são, eu não diria mais sensíveis, mas mais trabalhosas, que envolvem aí quebras de sigilo, uma série de outras informações. Então, essa parte, e eu concordo com o nosso colega de Ministério da Justiça, ex-interventor, secretário executivo do Ministério, Ricardo Capelli. Eu também perguntei ao Augusto de Arruda Botelho o que ele sentiu naquele dia 8 de janeiro, né? Eu acho que o dia 8 vai ser como o 11 de setembro, que até hoje a gente se pergunta onde você estava, o que você estava fazendo, né, no dia 11 de setembro. Todo mundo vai se recordar onde estava e como ficou sabendo daquele dia 8 de janeiro. E eu perguntei isso ao secretário nacional de Justiça, ele nos respondeu que sentiu medo, revolta e raiva. Vamos ouvi-lo, por gentileza. Medo, revolta, completa revolta. Não posso negar, em determinados momentos, muita raiva de ver as cenas e ver aquelas pessoas destruindo o patrimônio público, atentando contra a democracia, não respeitando um voto democrático. Depois é uma sensação de necessidade de trabalhar para reconstruir. Nós já tínhamos, e qualquer pessoa que esteja dentro do governo federal sabe que tem um papel muito importante de reconstrução. Depois de 4 anos em que o Brasil, em muitos aspectos, teve áreas destruídas. Então a gente já sabe que a gente veio para cá para reconstruir. Mas eu acho que ninguém imaginava que essa reconstrução fosse passar por esse momento tão difícil como foi o 8 de janeiro. Por outro lado, e obviamente a gente não teria que passar por isso para que isso acontecesse, dá um gás, né? Dá um gás. Está todo mundo trabalhando com muito afinco, com muita vontade de acertar, com muitos projetos. Assim, é um momento, para qualquer cidadão, para qualquer brasileiro, um momento muito desafiador, mas de muita esperança. Muita esperança. Eu não poderia estar mais feliz onde eu estou. Essa semana eu voltei à Esplanada dos Ministérios, Mauro, Michele, fui ao Palácio do Planalto para uma conversa lá e as coisas estão começando a voltar à normalidade do ponto de vista de estrutura física, né? Alguns tapumes ainda, alguns vidros a serem colocados no Palácio do Planalto, mas lá no Supremo Tribunal Federal já está praticamente tudo novinho de novo. Foi reinaugurado, digamos assim, na abertura do ano do Judiciário na semana passada. E o Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça, também comentou a destruição no Supremo Tribunal Federal e insistiu que nenhum brasileiro poderá nem deverá esquecer o que aconteceu no dia 8 de janeiro para que isso jamais se repita. Vamos ouvi-lo por uma última vez, por gentileza. A cena do Supremo Tribunal Federal sendo destruído com aquela violência como foi, porque eu não sei se você compartilha dessa mesma opinião que eu tenho, mas eu via dentro do Supremo uma raiva maior dos golpistas, né? Um ataque mais virulento, assim, mais visceral em relação ao Supremo. E o resultado prático disso foi o que a gente viu, a destruição completa. E por outro lado, me deu obviamente... Uma sensação dúbia, né? Eu fui na sessão solene de abertura do ano judiciário, agora na semana passada, no Supremo absolutamente reconstruído, novo, com cheiro de novo. Entrar lá me deu uma sensação de alegria por perceber, olha, conseguimos reconstruir em tão pouco tempo isso, mas é aquilo que a gente estava falando no começo da entrevista. Não podemos esquecer. Não é porque o carpete foi trocado, os móveis foram invernizados novamente, as lindas poltronas do plenário do Supremo Tribunal Federal reformadas, é que a gente vai deixar
de esquecer as marcas. Tanto que o Supremo deixou ali nos salões em volta do plenário parte daquilo que foi destruído. Uma Constituição queimada, vidros estilhaçados, cadeiras quebradas, e aquilo vai ficar ali, para que a gente não esqueça do que foi 8 de janeiro. Muito bem, este foi o Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça, que esteve ontem aqui em Brasília, na Nova Brasil FM, e eu trouxe para o nosso ouvinte de toda a rede os destaques dessa entrevista agora no Conexão Brasília. Mauro, Michele. Diego Amorim, obrigado por hoje. Importante a gente lembrar e lembrar sempre do que aconteceu no 8 de janeiro, um mês dos ataques em Brasília. Obrigado, Diego. Até amanhã. Até amanhã. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.